Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona a comissão escalonada. Vamos lá! Bom, primeiro vamos realizar a configuração da comissão escalonada. Vamos acessar aqui o menu principal, Arquivos, Parâmetros. Vamos à aba Comissões. Devemos selecionar o método escalonada, tá? Devemos definir os níveis de comissionamento. A gente definiu aqui para o nosso teste de hoje o nível 1 plano, lista, produto e vendedor, nesta ordem. Você pode mexer nessa ordem do jeito que você quiser, pode excluir aqui, pode alterar aqui a ordem, né? Mas precisamos que fiquem no sequencial correto aqui das ordens. Então, depois de definidos os níveis, devemos definir as faixas. Só clicar aqui no botão incluir, você define aqui o vendedor, né? Eu quero que o vendedor aqui, Carolina, com todos os produtos, todas as listas de preço, todos os planos de pagamento, entre a faixa de 100% a 120%, eu vou pagar 10% de comissão. O que isso significa? Que todas as vendas que caírem aqui no nível vendedor, bater, ou seja, o vendedor é igual ao do pedido. E todos os produtos, independente da lista e do plano, essa faixa aqui é o percentual correspondente ao preço de tabela do produto. Então, por exemplo, o produto custa R$15. Se eu vender ele a R$16, eu vou pagar 10% de comissão. Se ele vier com o preço de R$14, ou seja, um preço abaixo da tabela, então eu não vou pagar comissão. Então, esse 100% corresponde a 100% do preço de tabela do produto. E a faixa final aqui significa que até 20% de acréscimo eu pago uma comissão de R$10. Caso, por exemplo, se o cliente fosse dar até 5% de desconto, então eu ia colocar 95% do preço de tabela até 100% do preço de tabela, eu pago 10% de comissão. Ah, mas eu quero criar uma nova faixa, né? Eu quero colocar aqui Carolina, todos aqui, eu quero colocar 80% do preço de tabela até 95%, eu vou diminuir a comissão, vou pagar 6%. E assim você define essa faixa, porque quando o preço chegar para ser calculado, o sistema vai localizar em que faixa ele entrou, né? Então, o produto custa R$15, chegou R$14, eu vou atribuir essa faixa. Chegou R$12, R$10, ou seja, equivaleu aqui a 80%, daí eu aplico esse percentual de comissão. Então, eu estou aqui com um pedido para a gente entender melhor. Então, esse pedido chegou, né, com o vendedor Flávio, a lista, o plano, tá? Então, vamos lá. Pedido chegou, então vamos comparar com o primeiro nível, plano. Este plano de pagamento aqui, 30 dias, tem alguma faixa dele? Tem o plano aqui de 30 dias. Achamos a faixa do 30 dias. Só que, como não tem o vendedor, não bate com o da faixa e não tem os outros campos que batam, então não vai ser calculado comissão, porque os 4 campos devem estar correspondente aqui com os da faixa, né? Então, se eu criasse uma faixa só com 30 dias, ia ser calculado, porque os campos vazios correspondem a todos, tá? Mas como os outros estão preenchidos, então eu preciso desta combinação para eu chegar no cálculo aqui da faixa inicial e faixa final. Então, esse pedido aqui, se eu exibir aqui, ele não vai ter comissão alguma. Então, vamos alterar alguns campos aqui no pedido. Colocamos aqui o vendedor Gabriel e o plano de pagamento 3060, né? E a lista de preço padrão. Então, temos aqui, Gabriel, padrão e temos o plano. O plano vem em primeiro. Então, nesse caso aqui, a comissão vai ser 0, porque a lista de preço não bate com o atacado. Então, olha só,
vai ser 0. Mas se eu colocar que a lista de preço é atacado, aí já deu combinação, né? Gabriel, lista atacado, plano de pagamento 3060 e calculamos a comissão, tá? Por exemplo, outro caso, vamos colocar aqui uma outra forma de pagamento e vamos colocar aqui a lista padrão, né? Então ele vai localizar. Tem alguma faixa com esse plano de pagamento? Você vai perceber que não tem. Então ele vai pular para a lista, tá? A lista bateu? Tem a lista padrão na faixa? Tem. Achei a lista padrão. A lista padrão é todos os planos, todos os produtos e o vendedor Gabriel. E o vendedor Gabriel bate. Então iremos calcular a comissão por esse percentual. Então é assim que funciona. Você pode definir um ou mais níveis, mas você tem que estar sempre atento que quando o primeiro nível há uma configuração, ele vai persistir para ver se tem a combinação. Se não tiver, ele vai zerar. Não vai ter comissão pedido. Se ele tiver, aí ele coloca a comissão. Então, muita atenção nisso. Qualquer dúvida, pode acionar o nosso suporte técnico. A gente realiza essa configuração para você, né? A gente tenta entender o método com que você trabalha e a gente coloca aqui, reproduz aqui no sistema, tá? Lembrando também que a comissão escalonada, ela também está integrada ao Demander. Então, basta você definir então os níveis e as faixas, enviar uma carga ao Demander, tá? Que o Demander realiza o mesmo cálculo aqui direto no aplicativo. Então, quando você tiver um pedido e tal, ele já vai calcular aqui embaixo, ó, a comissão dos produtos. Como, Flávio, que eu faço a apuração das comissões para os meus vendedores? Basta você vir aqui em comissões, tá? Você define aqui quem é o vendedor e coloca a data que o sistema vai fazer a apuração. É como se fosse um extrato, tá? O cálculo de comissão, ele é realizado e salvo a cada pedido que você realiza o faturamento, tá? Então, se eu vir aqui e realizar o faturamento desse pedido, o sistema vai salvar nesse pedido toda a configuração de comissão, todo o cálculo feito e vai salvar os valores de comissão nele. Então, basta clicar aqui daí em calcular que o sistema vai montar esse extrato aqui de comissões para você visualizar de modo analítico, item a item de cada pedido, os valores calculados, tá bom? Você também pode realizar aqui um lançamento de acerto. Então, por exemplo, você quer bonificar o vendedor por uma meta batida, por exemplo, e vou colocar aqui o valor de R$80. Então, você monta esse extrato. Esse extrato ele é congelado no sistema, não sofre modificações, mesmo que você abra e reabra pedido, enfim. Esse extrato ele é congelado para você fazer esse acerto. Então, você pode realizar a impressão, exportar para Excel e realizar as configurações que você desejar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, só acionar o nosso suporte. Um grande abraço!